Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 27 de março de 2017, uma segunda-feira, e é muito bom estar de volta aí depois de 10 dias sem poder postar vídeo. Como muitos de vocês já sabem, eu acabei ficando hospitalizado esse período e eu agradeço muito todas as mensagens que eu recebi de melhoras, de pessoas que falaram que era muito mais importante a saúde, e realmente é, né, óbvio, do que fazer os vídeos e do que ter essa educação financeira e tudo. Mais do que nunca, para mim, ficou claro como é importante ter uma reserva financeira, tá, gente? Porque mesmo tendo plano de saúde, às vezes a gente, como foi o meu caso agora, a gente tem médico que paga separado, tem exame que o plano não paga e só vai reembolsar depois, tem cirurgia que não está incluída, dentre outras coisas. Então vale muito a pena vocês pensarem em ter uma reserva financeira também. Como o vídeo de hoje deve ficar um pouco longo, eu vou tentar dar uma corrida. Hoje a gente vai falar o gerenciamento da carteira de março, é um dos vídeos que as pessoas mais esperam porque elas gostam de ver as minhas mudanças. Vocês vão ver que eu vou ser um pouco mais conservador e vocês vão entender o motivo nesse mês. E também queria deixar claro que isso aqui é uma proxy da minha carteira, e como eu nesse mês eu acabei me certificando pelo CNPI, as mudanças que eu fizer em relação à compra de ações, eu vou sempre fazer a compra 5 dias depois do vídeo gerenciamento de carteira, tá? Para entrar dentro da lei da CVM. Tá? Ou senão eu vou ter que comprado 30 dias antes, que vai ser o menos provável. Isso pode fazer com que a carteira ao longo do tempo fique um pouco diferente, a minha da normal, porque se em 5 dias a ação que eu falar aqui dispará-la, já às vezes não vale a pena. Tá? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui pela própria carteira. Tá? Vocês já vão ver o que vai acontecer. Não sei nem se é bom fazer isso direto. A única coisa que eu vou fazer de compra de ações nesse período vai ser as duas subscrições que existem. A subscrição de Itaúsa, que seria R$ 6,10 cada ação. No caso aqui eu fiz um cálculo rápido de 1,63%, daria 57 ações. A 6,10 seria 347. E a outra é uma que termina agora no final dessa semana, dia 31 de março, que a Alupar ela falou agora há pouco tempo atrás, eu ainda estava no hospital inclusive, que um fato relevante, do dia 23 de março a 31 de março, ela está colocando aí uma espécie de subscrição, uma oferta primária de ações, na verdade. Então prestem atenção, lá na Corretora Rico eu achei em IPO, eu nem achei em subscrição. Então prestem atenção aí e vamos até começar por isso. Hoje vai ficar meio fora de ordem aqui as coisas. Tá, eu tinha botado aqui os dividendos primeiro. Mas vamos lá, o fato relevante de Alupar tem 19 páginas. Como eu estou aqui condensando hoje, vamos lá. O que importa para a gente é que é o mínimo até 0,36 de ações ordinárias, então é 36% do que a pessoa tiver, e no máximo 42%. Por isso que saiu aquele número 42 aqui, 142. Esse foi um mês que a bolsa acabou caindo muito. Tá? A gente vê aqui já colocado os valores, valor total gasto de cada um. Esse valor total gasto é muito importante depois para imposto de renda. E, por sinal, se alguém ainda tiver com dificuldade para fazer imposto de renda, tem lá no site www.dicadehoje7.com um curso que está sendo vendido, que não é meu, mas que é muito bom, que eu vi ele inteiro, inclusive tirei 2 dúvidas minhas. Vale a pena aí quem não puder, quem ainda tiver com dificuldade, quem ainda não tiver declarado, comprar esse curso é bem barato. E, bom, enfim, eu acho que vale a pena para quem quiser declarar sozinho. Quem não for declarar sozinho, aí é bobagem realmente. E aí, o que a gente tem aqui?
Vamos ver os dividendos. O que teve de dividendo nesse mês? A gente teve de dividendo, divulgando dividendo, Vale, Ser3 da carteira e CVC. A Vale e a CVC ainda dependem da aprovação em assembleia, se eu não me engano. A Vale eu tenho certeza. A CVC eu não me lembro agora de cabeça. E a Ser3, ela já está ex, tá? Então quem dormiu com a Ser Educacional no dia 17 de março já vai ter direito a esse dividendo de 0,27. Eu cheguei a botar os valores, Vale propõe pagamento de remuneração aos acionistas. Isso aqui é tirado do próprio fato relevante da empresa, falando aqui como ela chegou nesse valor de 0,90, no caso aqui é juros sobre capital próprio. Ela ainda depende da assembleia do dia 20 de abril e, se for aprovado, como deve ser, a partir do dia 24 de abril as ações da Vale serão negociadas ex-direitos na BMF Bovespa, na Bolsa de Nova York, na Euronext Paris. E aí o dividendo será pago dia 28 de abril de 2017. O pagamento do valor bruto será feito exatamente. Dia 28 de abril entra o dinheiro para os acionistas de Vale. Ser3. A destinação do lucro líquido de 34 milhões. É o que eu gosto mais em Ser3. Você vê 230 milhões de reais de lucro, ela vai distribuir só 34 milhões. A gente vai ver isso agora na demonstração dela de resultado. Vocês veem que não é obrigatório distribuir 25% como muitas pessoas acreditam. 0,27 27 centavos por ação vão ser pagos no dia 5 de maio, com base na posição acionária de 17 de março de 2017. Então, já está ex-dividendos. A reserva de retenção de lucros, no valor de 180 milhões, vai ser utilizada para outros investimentos ou outras aquisições que possam acontecer. E eu estou esperando que esse dinheiro seja usado na compra do ensino à distância de Estácio, que provavelmente vai precisar se desfazer aí de alguma coisa para que seja aprovada a fusão entre Croton e Estácio. E a Ser está sendo muito inteligente, na minha opinião, de reservar bastante lucro para comprar o que o CAD determinar de venda em relação a isso. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas, na minha cabeça, a proposta tem sido boa. E aqui a CVC, que também reduziu aí o dividendo dela, que normalmente em estatuto é 50%, ela esse ano vai distribuir só 25% também, porque em ano de melhora da economia você tem que pensar em investir. São todas empresas que são muito alinhadas com a minha forma, a minha estratégia de investimento, como vocês podem ver. Que farão jus aos referidos dividendos serão aqueles registrados como tal em 26 de abril de 2017. Aqui a empresa fica ex dia 27 de abril de 2017, ou seja, quem tiver comprado a ação depois de 27 de abril de 2017 já não tem mais direito a esse dividendo de 0,16. Tá? Nesse período, a gente teve 3 resultados que foram divulgados da nossa carteira. Primeiro vamos começar pelo ruim e depois vamos passar pelo bom, para os bons. Primeiro o ruim, que foi há pouco tempo, direcional, ela tinha uma prévia operacional muito boa lá em janeiro e não se confirmou na financeira. Ela teve um prejuízo grande até no quarto trimestre, o que causou um prejuízo no ano, inclusive. A gente tem aqui lucro-prejuízo consolidado do período, menos 1 milhão, contra 156 milhões no ano anterior e 232 milhões no outro ano. Mesmo assim, não muda nada em relação ao que eu acredito sobre ela, porque ela está fazendo uma modificação do planejamento dela mesmo. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui.
Não tem, esse aqui é o de ser, eu tinha aberto. Mas ela era muito focada no Minha Casa Minha Vida na faixa 1, e como esse setor, esse segmento não está tão lucrativo assim, ela está reduzindo nisso, está começando a investir no Minha Casa Minha Vida faixa 2 e faixa 3, e nas vendas diretas mesmo de imóvel pelo sistema financeiro normal de habitação, não Minha Casa Minha Vida. O que eu acho que é uma decisão acertadíssima também, e fora isso a ação está muito descontada, ela opera aí a menos do que 0,5 vezes o valor patrimonial dela, e a gente percebe que mesmo com um prejuízo que não era esperado pelo mercado, o que aconteceu foi que ela caiu de 5,90 para 5,15 e já voltou aí para 5,40. Então, quer dizer, isso é uma segurança enorme para a gente, né? Uma empresa que, num prejuízo que não é esperado, ela cai 10%. Enquanto isso, outras empresas cairiam 30%, 40%, talvez, ela cai 10%. Porque ela está muito descontada. E também mostrando a importância de seguir aquela estratégia que eu falei, que como é um setor que ainda vai sofrer muito durante o ano, que depende de taxa de juros baixa, que era importante ir comprando aos poucos e não colocar muito nessa empresa de uma vez só. Entendeu? A gente ainda vai ter muitos altos e baixos nessa empresa. É uma empresa mais agressiva da minha carteira, é uma empresa que é mais... ela não é tão certa, por exemplo, como Itaúsa, como Alupar, como Ser, como CVC, que são empresas que já dão lucros constantes, correntes sempre, lucros crescentes, tá? Dentre outros. Então é uma empresa, é um modelo diferente, é uma empresa mais agressiva, é um risco maior nessa empresa aqui, mas que eu acho que vale muito a pena correr pelo retorno que pode estar envolvido nela. A Alupar, acho que até dispensa comentários. A gente vê aqui que o lucro líquido no período consolidado subiu de 571 milhões para 689 milhões. Quarto trimestre subiu de 146 milhões para 231 milhões. A gente vê uma redução aqui de despesas administrativas maravilhosa de 108 milhões para 78 milhões. A gente tem aqui também, mesmo com um aumento aqui de valor de imposto de renda, 78 milhões para 121 milhões, ela teve esse resultado todo expressivo. Importante também mostrar a receita operacional aqui de geração de energia, porque já que a transmissão de energia, o RAP já é garantido, ele já é certo, é aquele valor, a empresa tem investido em geração de energia para tentar aumentar essa receita e com isso aumentar o lucro dela aqui no final e o maior retorno para os acionistas. A principal questão aí, a diferença que eu vejo entre ela e Taesa e porque eu prefiro ela a Taesa. E a Ser3 eu vou pegar aqui, porque ela bota bem especificado tudo. Foi outra empresa também que gerou um resultado que eu achei bastante interessante. Tá, a gente vê aqui aumento das receitas em 10%, mensalidade de graduação 13%, destaque também para mensalidades de EAD 94% de aumento. Tá, eu acho que isso aqui é o futuro das empresas de educação. O Ser tem muito a crescer, a gente vê que é um valor ínfimo em relação à mensalidade de graduação, por exemplo. Aí tem aqui os custos dos bens e serviços vendidos. A gente vê que enquanto a receita aumentou 10%, o custo dos bens e serviços vendidos só subiu 7%, o que é ótimo. A gente vai ver que isso aumentou a margem bruta de 53% para 54%. Despesas administrativas e gerais subiram 2,7%, contra aumento de receita de 10%. A gente vai ver que aumentou a margem aqui embaixo operacional também, 26,4%, 21,4%. Tá, e aqui lá embaixo,
Como não poderia também ser diferente, a não ser que tivesse alguma coisa aqui muito louca em receita financeira e despesa financeira, a gente vê aqui a margem líquida subindo de 15,8% para 20,5%. Então, quer dizer, exatamente como eu quero a empresa, como eu gosto da empresa, melhorando a margem dela, a lucratividade dela. Ela está conseguindo reduzir despesas e aumentar a receita. Exatamente o que eu espero. Agora vamos passar rapidinho aqui para o risco da carteira. Eu tenho aqui que o meu beta está 0,91. Essa planilha aqui, gente, vocês podem adquirir lá em dicadehoje7.com/planilhas. Essa aqui de Markowitz, que é a do risco, ela está disponível. Eu vou colocar inclusive essa aqui também. Por R$90 eu ainda faço a planilha para vocês. Vocês escolhem 6 ativos. Eu não escolho os ativos. Vocês escolhem os 6 ativos e eu só coloco os valores aqui, rodo a planilha e você vai ter aqui o menor risco, o maior risco retorno. Tá? Vocês vão ver que a minha não é nenhuma das duas, nem o menor risco nem o maior risco retorno. Ó, se eu quisesse maior risco retorno, minha maior concentração seria a Lupar, seguido de Itaúsa, seguido de CVC, seguido de Vale. Eu não teria Copel, não teria Direcional. Tá vendo? Se eu fosse mais agressivo, que é uma estratégia que teria o risco igual ao do Ibovespa, eu já teria todas elas, mas aí já maior em Itaúsa. A minha já é mais próxima a essa aqui. Mas você vai ver que essa aqui tem um risco de 1,39% e a minha ainda tem um risco um pouco maior de 1,47%. E como esse risco está um pouco maior, o que eu vou fazer dessa vez, tá? Eu vou ter que ser um pouco mais conservador na hora de colocar aqui na carteira. E é por isso que eu só fiz as subscrições que praticamente gastaram o valor do dividendo que entrou. O dividendo recebido desse período foi R$ 966. Foram todos esses aqui que a Itaúsa já tinha determinado. Nesse mês de abril agora ainda vai entrar mais um aqui de 353. Mas esses 966 aqui foram suficientes para comprar essas duas aqui. Inteirou R$200. E os outros R$ 1.784 para dar os 2.000 de aporte mensal, eu comprei tudo em Tesouro IPCA 2045. Isso também é importante para a gente rebalancear a carteira. Lembra que lá no início eu queria que fosse 70% em ações e 30% em títulos? E no mês passado já chegou a ficar 73% aqui e 26% aqui. Então é importante a gente fazer esse rebalanceamento às vezes. Por mais que a gente não pode pensar só em retorno, a gente tem que pensar enquanto a nossa carteira está arriscada também. Tá, o beta da carteira 0,91 já mostrei antes. E é importante também eu mostrar isso aqui, olha. Esse mês a Vale teve uma queda muito forte dos valores dela. Foi a ação que eu, inclusive no mês passado, eu pensei em rebalancear, diminuir aí um pouco a participação dela. Eu não fiz e acabei sofrendo um baque forte aí. Caiu de 33 para 27, mas a opção aqui ela valorizou de 0,62 para 1,52. Então, quer dizer, a opção ela compensou parte dessa perda aqui. Tá? É importante a gente mencionar isso. As ações minhas que são mais assim, mais voláteis, eu tento proteger elas com opções. E agora vamos para a parte final aqui. Acho até que eu vou conseguir fazer o vídeo sem ultrapassar aqui o limite de tempo, mesmo analisando 3 resultados de empresa e falando dos dividendos das outras 3 empresas e mais todas as mudanças. Vamos lá. O Ibovespa ele caiu de 68.722 pontos no dia 22 de fevereiro para
63.853 agora dia 27 de março. Detalhe, eu estou fazendo vídeo no domingo de noite, tá? Ele vai só ao ar 6 da tarde do dia 27. Então, dia 27 eu não sei o que vai acontecer. Pode acontecer para cima ou para baixo, qualquer coisa. Esses valores são do fechamento de sexta, tá? São os resultados que eu tenho aqui domingo. Vocês podem olhar depois. A rentabilidade só da parte de ações caiu 6,20%. É isso, 87 mil menos o que eu comprei aqui, dividido por 92 mil. O crescimento da carteira é a divisão desse por esse aqui, incluindo aporte, incluindo tudo. Não é uma medida muito convencional, mas eu gosto de ver aqui se cresceu ou não mesmo com os aportes. Menos 1,58%. A rentabilidade real da carteira no final foi menos 3,17%. E a rentabilidade do Ibovespa foi menos 7,09%. Logo, a carteira dica de hoje ganhou de novo do Ibovespa, quinto mês consecutivo, 5-0 agora. A diferença aqui aumentou, né, mais um pouquinho. Agora são 13,29% de alta da carteira, já descontando todos os aportes, contra 1,95% de alta do Ibovespa. Tá, gente? Isso reinvestindo todos os dividendos. A gente já aportou aí 110 mil nesse período, 100 mil iniciais mais 2 mil de cada mês. E já entrou alguma coisa aí de dividendos também. A gente tem aqui os dividend yields. E essa planilha aqui da carteira dica de hoje, essa aqui continua sendo gratuita lá em www.dicadehoje7.com/planilhas. Tá? A do risco ela é paga, são R$90, você recebe essa planilha e ainda pode mandar para mim no meu e-mail, no dicadehoje7@gmail.com, uma lista de 6 ativos do Ibovespa, da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, tá? Ativos que não podem ser do exterior e que eu faço o risco para vocês. Aqui não tem mais nada. O outro também não, enfim. Acho que estamos terminados em relação ao vídeo de hoje. Queria agradecer novamente aí as mensagens de carinho, de apoio que eu recebi nesse período todo, nesse período que foi difícil. Eu estou realmente agradecido. Poderia ter acontecido uma coisa muito grave comigo. Podia ter sido fatal. Mas, enfim, a força de vocês ajudou muito. E queria pedir aí para o final, né, quem ainda não se inscreveu no Facebook, que se inscreva. Essa notícia eu só consegui, por exemplo, passar pelo Facebook, que eu não iria fazer vídeos por uma semana ou 10 dias por causa disso. Então vale a pena entrar lá. Lá é um meio de comunicação mais rápido. Queria também pedir para que vocês se inscrevam aí embaixo no canal e apertem aquele sininho do lado, porque aí vocês recebem no e-mail dizendo quando entrou vídeo novo. Se bem que eu costumo colocar às 6 da tarde. Eu devo começar a colocar menos vídeos por semana, vai ser importante eu reduzir o ritmo. E eu queria também pedir aí que curtam o vídeo, quem gostou, que compartilhe. E acho que é isso, gente. Muito obrigado aí a todos. Uma boa noite e bons negócios amanhã. Abraços.